Saudações, hoje é 6 de junho de 2023 e eu sou um membro pagante do canal do PCO e de repente eu descobri que eu tinha direito a enviar algumas perguntas para serem respondidas pelo próprio Rui Costa Pimenta. Eu descobri isso repentinamente, me chegou uma mensagem solicitando que enviasse as perguntas. Eu estava numa situação um pouco apressada e eu acabei fazendo uma série de perguntas ali e enviei e, para minha surpresa, elas foram respondidas com muita velocidade, né? Eu pensei que seria mais numa live, que ia demorar mais um tempo, de modo que eu realmente não preparei bem essas perguntas. Ficaram muito densas, muito extensas, e ainda assim o Rui Costa tentou respondê-las. Só que eu reconheço que não tinha como dar um tratamento realmente eficiente para tudo aquilo ali, né? O ideal seria que eles tivessem selecionado uma das perguntas e tentado dar um tratamento mais específico a ela. Ainda assim, eu me sinto na obrigação de dar uma contrapartida, né? Talvez até iniciando um diálogo com os companheiros do PCO, comentando os pontos onde eu acho que Rui Costa respondeu bem, em outros pontos a pergunta acho que não foi bem entendida, e os pontos onde eu me posiciono já de uma forma mais crítica à postura do PCO. E espero que a gente possa aí esclarecer um pouco as questões e contribuir, quem sabe, para dar um diálogo mais aprofundado. Então, vamos lá. Vamos fazer uma pergunta de teoria aqui do companheiro Marcos Valério e Xavier Reis, e aí conforme for o horário a gente vê se dá para fazer mais alguma. A pergunta dele é a seguinte: por que o PCO ainda insiste tanto em usar conceitos ambíguos como esquerda e direita, no mundo onde essa pobre dicotomia é incapaz de expressar a complexidade do quadro ideológico? Por que ao menos não diferenciar a seara da esquerda econômica e da esquerda cultural, burguesa, e da direita econômica, hoje neoliberal, e da direita cultural, claramente popular? Insistir nessa terminologia torna ainda mais difícil evidenciar o fato de que a neo-esquerda hoje é aliada do capitalismo, e não adianta chamá-la de identitária, porque esse termo, além de semanticamente errado e obscuro, ainda ataca outros fenômenos populares orgânicos, que nada tem a ver com as maquinações das grandes fundações bancadas por plutocratas. Não estou sugerindo a abolição dos termos, mas seu uso de uma forma mais precisa. Não dá para resumir todo o campo liberal à direita, considerando que o conservadorismo originalmente nada tem de liberal. Por fim, considerando que nenhum outro partido atende tanto aos anseios populares quanto o PCO, por que a insistência numa pauta absolutamente antipopular como o aborto, que por sua vez é também de absoluto e intransigente interesse das elites capitalistas? Bom, não é uma pergunta, né? Esse é um verdadeiro questionário, chegou agora no apagar das luzes, né? Vamos procurar... Vamos fazer para encerrar. Vamos procurar responder algumas coisas, pelo menos. Não acho que o termo... Primeiro, o termo identitário, na minha opinião, não é equivocado. Bom, como você pode ver aí, são basicamente três questões que se misturam, né? A primeira, a dicotomia esquerda e direita, depois a questão do identitarismo, que na verdade foi o próprio Rui que decompôs dessa forma, e a questão do aborto, sendo que a questão de esquerda e direita envolve a distinção entre econômico e cultural, entre conservadorismo e liberalismo, só que o Rui Costa ele preferiu abordar primeiro a questão do identitarismo. Então vamos ouvir essa parte da resposta dele e eu vou comentar logo em seguida. Vamos procurar responder algumas coisas, pelo menos. Não acho que o termo... Primeiro, o termo identitário, na minha opinião, não é equivocado. A política é a política identitária. Isso é uma ideologia. Existe a ideologia identitária. É uma ideologia de direita, né? O identitarismo mais tradicional, mais habitual, é o racismo. A identidade racial, né? Por exemplo, Hitler era um identitário nesse sentido. Eu acho que o termo é muito bem apropriado para descrever o fenômeno que nós estamos lidando. Quando você explica isso, que a Ku Klux Klan é identitária, que a extrema-direita europeia toda é identitária, que Hitler era identitário, fica mais claro do que nós estamos tratando aqui, né? Aí aparece a esquerda identitária, quer dizer, é uma esquerda que está copiando, aí está macaqueando a extrema-direita, né? Eu acho que o termo é bem apropriado. O problema de esquerda e direita é... Bom, essa questão do identitarismo eu acho que não merece tanta atenção porque é uma questão mais semântica e se ele quer usar o termo desta forma, o uso em si funciona, é o uso correto. O problema é a acepção pública do termo, porque as pessoas utilizam de formas diferenciadas, né, gerando confusão. Bom, eu tenho alguns vídeos sobre esse assunto, onde eu comento tanto a questão do identitarismo em si, quanto o próprio conceito de identidade. Eu levanto vários problemas.
não só esse uso multifacetado, de modo que qualquer tipo de grupo orgânico pode ser chamado de identitário. No caso, o Rui falou já foi logo na direção do nazismo, né? Sim, é possível chamá-lo dessa forma, mas acontece que qualquer grupo orgânico pode ser chamado assim. Uma aldeia indígena pode ser chamada de identitária. Uma pequena comunidade religiosa, ou qualquer tipo de recorte, inclusive de trabalhadores, pode-se utilizar esse conceito de identidade no sentido de um grupo que se identifica com alguma coisa, que se tem uma identidade comum. E o outro problema que eu levanto no outro vídeo é a própria ideia de identidade em si, que é um termo que, fora do âmbito matemático, do conceito de identidade, matemático e lógico, ele é extremamente problemático. Na verdade, ele é essencialmente errado. Mas eu vou deixar isso de lado porque, como você vê, ele próprio já apelou à terminologia esquerda e direita para tentar definir o termo como sendo o identitarismo uma coisa típica da extrema-direita. Eu acho que a questão mais interessante aí é o questionamento sobre essa dicotomia esquerda-direita que ele vai responder agora. O problema de esquerda e direita é o seguinte, eu acho que é um erro no raciocínio, que é o seguinte: seria correto se para nós, PCO, o único tipo de classificação das forças políticas fosse esquerda ou direita. Nós não temos só esse tipo de classificação. A nossa classificação fundamental não é esquerda e direita, inclusive. A nossa classificação fundamental é a classificação, a conceituação das forças políticas de acordo com as classes sociais com as quais elas se relacionam. Então, por exemplo, nós usamos bastante o termo esquerda pequeno-burguesa. Se nós falássemos a pequena burguesia, não estaríamos descrevendo adequadamente, né? Porque você tem a pequena burguesia de direita e de esquerda. Então, esquerda pequeno-burguesa é uma outra definição, não é apenas esquerda, né? Então, a nossa base conceitual é a base de classe. Pequena burguesia, classe operária, etc. E nós acrescentamos alguns aspectos políticos, como, por exemplo, esquerda, direita, extrema-direita e tal. Eu acho que a nossa classificação ela é boa, ela é funcional, ela tem permitido, né, ao partido analisar de maneira concreta e correta as forças sociais, né, que é uma coisa fundamental na política, você poder, né, delimitar os campos em ação. Então, por exemplo, quando nós falamos esquerda pequeno-burguesa, nós estamos entendendo que esse setor é um setor que procura falar em nome, né, de setores populares, democráticos, etc. e tal. É genérico? É genérico. Mas nós não ficamos só nisso. Para nós não existe só esquerda e direita. A nossa classificação é bem mais ampla, inclusive política, né? Nós temos inclusive classificações de tipo ideológico das forças, né? Sempre que corresponda a uma determinada realidade. Aí, no final, ele faz uma colocação que eu esqueci agora. Sobre o aborto. Sobre o aborto. Que é uma pauta antipopular. Bem, aí eu já discordo largamente. Esse vê que, na verdade, ele até meio que se autorreferenciou, né? Porque de repente ele vai utilizar a categoria de pequena burguesia, diz que tem a de direita e a de esquerda, mas ainda falta... Tá, mas o que é a direita e a esquerda? Tem a categoria direita e esquerda e tem a extrema direita. É curioso que algumas pessoas chamam o PCO de extrema esquerda, né? Ou seja, estamos presos numa dicotomia unidimensional que vai da direita para a esquerda, claro, evidentemente fala-se no centro. Então, o que eu critico é exatamente essa linha unidimensional. Na verdade, esse é o tema político e ideológico principal deste canal da minha crítica. Na verdade, se eu for reduzir a minha preocupação filosófica no sentido mais fundamental, a minha questão é sempre quanto às mentalidades. Eu quero saber como é que as pessoas pensam, o que elas acreditam, como é que funciona o sistema de pensamento, as religiões e ideologias. E nessa seara, a minha maior preocupação é a questão do maniqueísmo, ou seja, aquela visão que distingue a realidade entre dois polos opostos, geralmente de forma isolada, e o que eu digo que essa distinção esquerda e direita, no campo político-ideológico, está caindo nessa direção maniqueísta, está cada vez mais polarizada. Aí sim, o Rui coloca acertadamente que eles não apenas colocam esses dois grupos, né? Na verdade tem uma série de recortes. Sim, quando você tiver vários recortes, menos mal. O problema é que quando você mantiver essa dicotomia, você está sempre atraindo toda a complexidade das suas classificações, não importam os recortes de classe, ou de cultura, qualquer coisa, você está sempre atraindo todos eles a dois grupos distintos que invariavelmente as pessoas vão chamar de
Esquerda e direita. O que são esquerda e direita? Tradicionalmente, a gente identifica a esquerda com as propostas de alterar a sociedade com vista à redução de desigualdade, a mais oportunidades para todos, e a direita com a questão de você ser mais conservador, de tentar manter determinadas instituições. Só que, historicamente, essa situação foi confundida de tal forma que hoje vai ter muita gente dizendo que situações se inverteram em vários pontos. A minha crítica é exatamente essa, porque isso gera uma dissonância na percepção de muitas pessoas que não conseguem entender o que está acontecendo. Por exemplo, o pessoal vai... Muita gente conservadora, muita gente que se considera de direita, concorda com o PCO. Tem até aquele meme, não aguento mais concordar com o PCO. E muita gente já está chamando o PCO de direita. A gente já tem chamando o PCO de extrema-direita. Você vê que é uma classificação que é confusa. Tudo fica incomensuravelmente mais simples quando a gente distingue pelo menos o âmbito econômico do âmbito cultural ou social, se você preferir. Porque aí fica mais claro dizer que na seara econômica, ser de esquerda é defender redistribuição de renda, é defender a socialização dos meios de produção, dependendo do grau, né? No nível mais extremo, seria a total derrubada do capitalismo, a socialização de tudo, ao passo que ser de direita na seara econômica é ser mais liberal, é manter a divisão, distinção social, é manter a propriedade privada dos meios de produção, e aí sim, no sentido econômico, o PCO é inequivocamente esquerda. Mas no sentido cultural, você nota que complica um pouco a situação, porque no sentido cultural, que a gente fala em esquerda, normalmente como eu utilizei o termo neo-esquerda, que estou falando identitário, os grupos que movem o foco da seara econômica para a seara cultural e tentam fazer analogias, onde, por exemplo, substitui-se a luta de classes pela luta de gêneros, pela luta de sexualidades, pela luta de raças, e uma série de recortes que vão sendo os recortes tais identitários, ficando cada vez mais fragmentados, e que invariavelmente são instrumentalizados pelo liberalismo como pautas em defesa do capitalismo. Então, no final das contas, essas pautas que são tidas de esquerda, que são defendidas pelo PSOL, são defendidas pelo PST ou pelo próprio PT, no final das contas, são as pautas que são defendidas pela elite financeira, pela elite econômica. Todos os grandes capitalistas defendem essas mesmas pautas. E aí você vê uma dissonância terrível. O PCO é contrário a essas pautas, porque o PCO sabe onde está se colocar ideologicamente. E só tem esse problema de gerar essa confusão, porque utiliza uma terminologia meio ainda confusa. Aí o que eu digo, atualmente, no espectro político ideológico brasileiro, no sentido cultural, o PCO está mais à direita. Ele se tornou mais conservador. Assim como, na verdade, não só ele, mas qualquer pessoa que queira manter a sanidade hoje, no sentido cultural, tem que se tornar conservador, porque senão você vai ser obrigado a admitir que um infeliz que tem uma disforia de gênero, que nasceu com um pênis e testículo e tudo, diz que é uma mulher, então ele tem que ser aceito literalmente como uma mulher. Isso é uma insanidade, apenas uma insanidade. Mas hoje a esquerda toda, no sentido cultural, abraçou essa pauta de um modo que em menos de 10 anos você transformou uma obviedade, uma realidade física inquestionável, que ninguém nunca problematizou, numa coisa que você não pode mais dizer. Você não pode mais dizer que é uma mulher. Está proibido, porque esse pessoal se ensandeceu. Então, nesse sentido, hoje, você manter o pé minimamente na realidade, no sentido cultural, é ficar à direita, ou ficar, pelo menos, não ser mais dessa esquerda identitária. E é isso que vai continuar gerando confusão, que muita gente vai ficar metendo os pés pelas mãos, e aí, a essa altura, já estão chamando o pessoal de direita por causa disso, e em alguns aspectos acaba sendo o mesmo, e é por isso que eu sugiro, se não exatamente abandonar essa distinção, mas pelo menos deixar bem claro, quando você está falando das questões econômicas, das questões culturais, questões políticas também, que envolvem uma nuance diferente. A questão social também é um pouco diferente, mas eu não vou me alongar mais sobre isso. Eu só achei a resposta insuficiente porque ela meio que foi assim, referiu-se a si mesma, né? Referiu-se à esquerda e à direita, não deu uma definição clara e caiu nessa mesma ambiguidade aí, né? Até porque o próximo tema meio que se conecta também e ele já ilustra um pouco esta pequena confusão. De qualquer modo, esse é o tema principal do meu canal. Eu já costumo dizer que se me dessem a TV para falar em cadeia nacional e eu tivesse um tempo limitado, o que eu ia dizer era exatamente essa problemática, essa confusão entre esquerda e direita, de que não dá para distinguir a realidade, toda a complexidade política e ideológica numa linha unidimensional de esquerda e direita. Aí, no final, ele faz uma colocação que eu esqueci agora. Sobre o aborto. Sobre o aborto. Que é uma pauta antipopular e que é de interesse das elites capitalistas. Não, o problema do aborto não, pode ser do interesse de determinado setor da burguesia, lógico.
Não é uma reivindicação também socialista, isso daí. É uma reivindicação democrática. Né? E como reivindicação democrática, ela interessa a pequena burguesia, setores da pequena burguesia e a própria burguesia, lógico. O problema é o seguinte, ela não é uma reivindicação tão impopular quanto possa parecer, porque o número de abortos no Brasil é extraordinariamente grande. Né? Calcula-se aí que todos os anos no Brasil nós temos 1 milhão de abortos. Quer dizer, não é pouca coisa. O que parece ser uma coisa impopular porque ninguém fala abertamente. Há muita restrição moral. Então, por exemplo, as mulheres que abortam, ou os casais que decidem realizar um aborto, eles não saem por aí defendendo isso daí, eles ficam quietos. Primeiro porque é crime. Né? O pessoal não fala o tempo todo, não é crime, é crime. É um crime. É um crime absurdo, mas é um crime. Segundo, porque é moralmente condenável. Aí tem os religiosos, que têm uma objeção de tipo moral. Criam aí um estigma moral com o negócio do aborto. Então o pessoal fica quieto, mas não é impopular. Né? Eu acho que uma boa parte da população, principalmente da população jovem no Brasil, acolheria muito bem a liberação, o fim da restrição ao aborto, o direito de aborto. Né? Acolheria muito bem. E de mais a mais, é importante defender também o seguinte princípio. Cada um tem que decidir o seu caso. Por que tem que haver uma lei sobre isso daí? Não faz sentido nenhum. O argumento tradicional da direita é um argumento sem sentido, que é a defesa do feto. Mas o feto não é gente, do ponto de vista legal. Potencialmente ele é um ser humano, potencialmente, mas ele não é um ser humano. Então isso aí não tem nada a ver. A ideia da defesa da vida, além de ser hipocrisia total, né, porque as mesmas pessoas que falam que tem que defender a vida do feto, não ligam a mínima para os assassinatos da polícia, o pessoal que morre de fome e tal. Então tem essa hipocrisia, que é uma hipocrisia repugnante. Né? Mas além da hipocrisia, nós temos também o seguinte, isso de vida, isso é uma questão filosófica. Eles querem determinar que a vida começa num determinado momento, que é absurdo. Como assim a vida começa num determinado momento? Ela veio de onde? Né? Todos os componentes, né, que entram no ato sexual para a formação do feto, eles estão vivos antes mesmo deles se juntarem para formar o feto. Porque senão seria uma coisa morta que deu origem a uma coisa viva. Não faz o menor sentido isso daí. Ou o espermatozoide que vai em direção ao feto é uma coisa morta. É ridículo como tese científica, absolutamente ridículo. Não tem começo da vida. Né? A vida é um circuito. Desde que ela começou a existir no planeta Terra, ela é um circuito, ela vai se reproduzindo. Num certo sentido, é a mesma vida que surgiu lá. O pessoal formulou a hipótese de que a vida teria surgido com algumas pequenas células, né, na água, etc. e tal. A vida que existe hoje, ela está ligada a essa daí. Não é que existiu essa vida e agora existe uma outra vida. Não, é a mesma vida. É um circuito. Bom, deixa eu agradecer, né? O Leandro Alves mandou um supersticker. Muito Bom, por aí você já vê onde começa a confusão, né? É uma pauta que não é socialista, claro, é uma pauta democrática, é uma pauta que também interessa os setores da burguesia. Na verdade, é mais do que isso, não é um simples interesse pessoal, mas há uma elite capitalista, uma elite financeira, fundações muito bem organizadas que impõem essa pauta no planeta inteiro. Quem liberou tudo isso no Ocidente não foi a esquerda, foi, como vão dizer, a direita, foi essa elite financeira. Então você vê que é algo mais do que isso. Aí você tem essa estranha consonância onde você tem o PCO, que é um partido que se intitula esquerda, que muitos vão chamar de extrema esquerda, defendendo uma pauta que é associada também à direita, também interessa aos liberais, interessa a nato do capitalismo global. Então isso aí já é um problema em si. Mas acho que mais grave, e aí eu discordo totalmente, que é tentar fugir do fato de que é uma pauta extremamente impopular. Que coloca, tudo bem, vamos supor que seja 1 milhão de abortos por ano no Brasil. Tá, mas quantas mulheres férteis tem no Brasil? 50 milhões no mínimo. Então, ainda que seja esse número todo, é uma minoria. Quando eu estou falando que é uma pauta impopular, não estou dizendo que, evidentemente, que é todo mundo que é contra, mas que a grande maioria é contra. Mesmo que você pegue os números fornecidos pelos próprios organizações abortistas, ainda assim você vai chegar no máximo a uma minoria que estaria
engajada nessa mentalidade de ser favorável para a liberação. Só que isso tem um problema ainda mais profundo. É uma confusão que aí é sutil, né? Mas o pessoal achar que o fato de você incorrer num determinado tipo de coisa que você mesmo considera uma contravenção, que você mesmo sabe que é um crime, significa que você então é favorável à liberação daquilo. Isso é falso. O assaltante, o cara que rouba, o cara que mata, não quer dizer que ele é favorável à liberação do assassinato, não quer dizer que ele é favorável à liberação do roubo, porque até o cara que roubou, o dia que ele tiver o dele, ele não vai querer ser roubado. Então o fato de uma pessoa realizar um aborto, o fato de você cometer, às vezes, essa falha, não significa necessariamente que você é favorável à liberação geral daquilo ali. Em alguns casos poderia ser, até porque é um crime bem menos lesivo do que esses anteriormente citados. Mas note que é frequentemente comum haver, sim, pessoas que recorrem a métodos de aborto clandestinos e que são contra a liberação, e essas pessoas vão ser chamadas de hipócritas. Mas pensa bem sobre isso, porque é muito comum as pessoas falharem, incorrerem num erro. Isso não significa que ela tenha que ser favorável a que aquilo deixe de ser considerado um erro. Isso acontece com todos nós. Volta e meia nós nos confundimos, nós perdemos a cabeça fazendo uma besteira, quer dizer que a gente acha que tem que liberar essa besteira para todo mundo? Óbvio que não. Então tem que ter muito cuidado com essas simplificações aí, né? Mas o fato, para deixar muito claro, é que sim, é uma pauta impopular. Se ela é tão impopular, não sei quanto, mas é claramente impopular, porque tudo que é tipo de pesquisa no Brasil dá em média de 80% a 85% de rejeição. Mesmo entre os jovens, que com certeza são um pouco mais liberais nesse sentido, mas ainda assim a maioria esmagadora da população brasileira será contra a liberação do aborto. Então, nesse sentido, eu insisto, se o PCO pretende defender pautas do interesse da classe operária, a classe operária, os trabalhadores são população, eles são a maioria, eles são em mentalidade predominantemente conservadores, eles são a sua maioria anti-aborto. Isso vai gerar um estranhamento que vai impedir com que milhões de pessoas não vão nunca nem ouvir o que o pessoal tem a dizer só por causa disso. Portanto, eu não estou nem entrando no mérito da validade da pauta, que é uma outra discussão. Mas eu estou falando até numa questão de estratégia política. Para que insistir nisso? Você já tem toda a nata do capitalismo global, toda a Globo, toda Hollywood, Disney, os grandes bancos, todo mundo já está batalhando pela liberação desse aborto. Vocês não precisam da ajuda do PCO, não precisam da esquerda. Deixa a esquerdinha neo-esquerda identitária trabalhando para eles. Não se envolve nisso, defende as coisas que quase ninguém defende. Porque quem está defendendo os interesses dos trabalhadores, aí, meu amigo, é só sindicato, alguns sindicatos, alguns partidos, e o PCO. Quem está defendendo os verdadeiros interesses populares é um grupo pequeno. Agora, para defender aborto, meu amigo, tem a ONU, tem o FMI, tem a OTAN, tem todo mundo, a União Europeia, não precisa da ajuda do PCO. Com relação à questão da individual, né? Primeiro é bom apontar que aborto não é exatamente uma questão moral, é uma questão ética. É uma questão extremamente profunda, é uma questão de bioética, caso você prefira. Né? E a questão não é de foro puramente individual, porque a ideia da proposta da liberação, ao contrário do que foi, por exemplo, nos Estados Unidos, é colocar o aborto sendo feito pelo sistema de saúde pública. Então nós teríamos uma situação onde uma população esmagadoramente contrária estaria sendo onerada, dinheiro dos seus impostos estariam indo para financiar uma atividade que a imensa maioria é contra. Na verdade, há poucos paralelos a respeito. Mas veja que não é uma simples questão individual. Não é só a moça que resolveu abortar. A gente está pagando por isso. E a questão que eu sempre coloco é que o aborto em si, ele tem que ter um ônus. Ele não pode ser isento de ônus. Mas aí entra uma série de questões assim, que vão se misturando aí. Não vou entrar em todos os detalhes aqui. Mas ele, por exemplo, sim, aponta um dos grandes trunfos dos defensores da liberação do aborto é quando você faz exatamente essa confrontação com a direita conservadora, especialmente neocon, que são hipócritas mesmo. É o pessoal que defende a vida do feto, mas quando o moleque nasce, o cara não está nem aí, deixa morrer, porque às vezes é contra até esse programa de assistência social. Sim, isso é uma hipocrisia desgraçada. Mas, novamente, essa hipocrisia vem de determinados setores que não representam a maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira, que é contra o aborto, é favorável à assistência social para as populações carentes, é favorável à distribuição de renda, aos programas assistencialistas, ao Bolsa Família. A maioria da população brasileira também vai ser contra a maior parte dessas ações violentas que são caracterizadas, como por exemplo essa questão de massacre de população pobre por polícia.
Então há uma consistência, e na religiosidade brasileira, especialmente a religiosidade católica e as matrizes das religiões mais tradicionais, eles também têm essa coerência. Essa incoerência sórdida vai vir na porcaria dos neocons, dos liberais, esse bando de fascínio aí que defende o privilégio de elite financeira. Então tem que tomar muito cuidado para não misturar as coisas e pelo menos delimitar bem o problema. Superada essa questão dessa hipocrisia que de fato existe, aí ele entrou numa questão relativa, uma discussão até interessante, né, que ele falou sobre a questão da vida. Tudo que ele falou nessa questão da vida é bastante lúcido até. Só que se você sente que isso na verdade soa mais como um argumento anti-aborto, porque frequentemente os defensores da liberação do aborto vão dizer que não, mas não é uma vida humana, porque isso é vida a partir de determinado momento, mas não tem como dizer onde começa a vida. Isso é verdade. O que você pode dizer é onde começa uma vida humana. E aí você pode dizer sim, porque um espermatozoide não é e nunca vai ser um ser humano, nem um óvulo. Mas a partir do momento que eles se unem e que gerou a fecundação, aí você surge um DNA específico que vai ser esse mesmo DNA pro resto da sua vida. E ali, se você deixar, se ele não for acontecer alguma coisa com ele, ele vai se desenvolver inevitavelmente, biologicamente, depois cognitivamente, moralmente, espiritualmente, ou seja, aí sim você tem um desenvolvimento potencial e um desenvolvimento contínuo. É o mesmo argumento, a continuidade. Não tem um ponto onde você chega aqui e diz, não, a partir até aqui até aqui não é. Não tem, é uma continuidade. Veja só, para ficar claro, não estou dizendo que você não pode liberar por situação nenhuma, não. O que eu sou ao contrário é o aborto incondicional, aquele aborto que tem que ser liberado sem qualquer tipo de ônus e que tem que sair do nosso bolso. Mas eu sou favorável às possibilidades previstas em lei. Tem argumentos para isso. Eu sou favorável até a alguns excludentes de licitude adicionais. Agora, que não pode ser banalizado. E o objetivo desses movimentos abortistas, tem um motivo para usar a terminologia abortista, que eu não vou entrar aqui, é a banalização máxima, que é o que aconteceu em todos os locais onde foi liberado. Então tem uma preocupação, e essa é a preocupação da população brasileira. Daquela mesma pessoa, daquela mesma mulher que um dia, ou aquele casal, que um dia recorreu ao aborto clandestino porque por alguma situação de carência achou que não tinha condições de criar aquela criança e depois até se arrepende ou não, mas continua sendo contra a descriminalização. Porque eles têm esse senso moral, eles têm esse senso, essa percepção que o aborto não pode ser uma coisa de graça, não pode ser uma coisa feita como quem corta a unha, sem nenhum peso na consciência. E esse é o problema. A discussão pela liberação do aborto, eu respeito a posição de quem quer descriminalizar, mas ele tem que ter um mínimo de percepção da delicadeza da questão ética envolvida. E não achar que a simples questão de passar que quem é contra é um hipócrita, que quem tem um argumento contrário tem tal característica, porque tem uma discussão muito profunda aí, e quando a discussão vai a níveis filosóficos mais sofisticados, e eu tenho vídeos aqui, tenho textos detalhados, pegando todos os argumentos tradicionais que foram desenvolvidos academicamente ou em outras searas sobre a questão do aborto, quando a discussão sobe de nível, você vê que a maioria das posturas que se coloca dos argumentos em favor da descriminalização caem por terra largamente. Não liquida a discussão, de forma nenhuma. A discussão permanece e tem argumentos bons pela descriminalização. Mas a maioria dos que são utilizados comumente são extremamente esdrúxulos. Aliás, a imensa maioria são completamente inviáveis, no sentido quando você os torna delicadamente. A maioria dos argumentos pró-vida também, sendo sincero. Mas falando, existe um nível de discussão mais sofisticado aí que merece ser exercido. Infelizmente é difícil achar quem domine essa argumentação numa forma mais sofisticada. Quem conheceu, estudou Michael Tooley, por exemplo, quem estudou Judith Thompson, ou quem os argumentos lá mais recentes sobre a questão do evicionismo, ou ainda mais avançado o argumento de Dom Margas, que é absolutamente matador. Então tem discussão profunda aí. Mas eu tenho elementos para isso, alguns vídeos eu vou deixar linkados aqui, alguns textos. Então, eu só queria finalizar mais com a temática de que isso é uma questão extremamente sensível que prejudica a pretensão, por exemplo, do PCO de tentar angariar um apoio popular maior. Se não houvesse, se deixasse esse assunto de lado, somos até falar de aborto, mas deixa para lá, deixa a população decidir. Tira o seu da reta, faz que nem o Ciro Gomes. Até o Lula já fez, tira o seu da reta. Se você se livra desse ruído, a facilidade que o PCO teria de angariar mais pessoas seria explosiva, porque atualmente eu não vejo nenhum outro partido
além do PCO, com essa capacidade de dialogar com os interesses mais profundos da população. Ele está fazendo isso com muita perfeição. Só essa parte do aborto que atrapalha tudo. E aí, claro, também essa questão de ter uma percepção melhor da questão de esquerda e direita, que eu até recomendo com isso que é um pouco mais complicado, mas para isso serve em termos como conservadorismo, como progressismo, como liberalismo, como populismo. São termos que precisam ser mais colocados na discussão, porque eles são muito mais esclarecedores, eles identificam muito melhor as posições da maioria da população. As pessoas se reconhecem com muita facilidade como conservadores, que já tem uma distinção para o neoconservador, ou às vezes como um liberal, e sem contar que você tem o liberal de esquerda, o liberal de direita, o liberal cultural, o liberal econômico, mas esses termos são melhores. O termo progressismo econômico, é muito claro. O que é o PCO? É um progressismo econômico, eu diria que já está mais para um centrismo cultural, não chega a ser conservador também, até porque é a favor do aborto, mas também não está à direita nem está, mas também claramente não está nisso que está identificado atualmente com a esquerda, especialmente nessa dimensão que se chama identitária. E eu volto a dizer que utilizar essa terminologia identitária é apenas uma forma de você ocultar o verdadeiro elemento dissonante que gerou essa confusão toda, que é feminismo. O nome é feminismo, a partir do feminismo que gera essa confusão toda, a partir do não exatamente aquele lá que começou lá nos 60, apesar que ali foi o germe, mas o modo como ele foi evoluindo que gerou essa confusão toda. Todas as pautas que hoje se chamam identitárias são debitárias da mentalidade feminista. Foi ele que criou. Na verdade, foram os feministas radicais que primeiro reivindicaram o conceito de identitários. Eles começaram a utilizar de fato esse termo de identity politics, apesar de que também surgiram em outras searas aí, né? Mas tem um histórico por trás que faz com que hoje o que a gente tem, esse legado feminista, é absolutamente destrutivo para a esquerda. Veja só, isso é muito diferente das pautas femininas, das pautas que interessam as mulheres. Se você prefere a luta das mulheres, eu não gosto muito de falar em luta das mulheres, porque parece que é uma coisa diferente da luta dos homens, né? E na verdade não é, são pautas perfeitamente harmônicas, como o próprio PCO colocou, o próprio Rui colocou no encontro. Eles estavam em outro país, eu não lembro onde, que não faz sentido essa postura de você achar que uma pauta que atende a um determinado grupo da classe trabalhadora só pode ser defendida, só pode ser tocada por pessoas daquele grupo ali, porque e realmente não faz o menor sentido, porque se assim fosse, meu amigo, não teria tido nem reversão da escravidão. Se você fosse deixar que a luta anti-escravidão fosse feita só pelos que eram escravos, não teria deixado a escravidão, estaria até hoje. Mesma coisa, se a pauta de interesse das mulheres fosse tocada apenas pelas mulheres, todos os parlamentos que aprovaram legislações que foram aos poucos superando essa desigualdade, eram parlamentos masculinos. Então essa discussão não faz sentido. Você não pode separar. Eu não gosto dessa terminologia luta das mulheres como se fosse uma coisa separada da luta dos homens. Claro, tem questões que interessam mais as mulheres, tem questões femininas, mas tudo isso é muito diferente do feminismo. Essa terminologia nem existia, esse termo nem existia, nem se falava. Quando começaram a surgir os primeiros movimentos orgânicos, socialistas, de esquerda, não esquerda originária, no tempo que fazia mais sentido, que aí tinha uma preocupação legítima com essas questões femininas, inclusive com a questão até dos direitos reprodutivos, numa época que isso fazia mais sentido. Até a mesma questão do aborto fazia mais sentido. Mas quando chegou na década de 60, que surgiu esse movimento feminista financiado pela elite financeira, isso desvirtuou absolutamente tudo. E tudo que nós temos aí hoje, em falar de questões identitárias, é mais um dos termos que vai obscurecendo esse processo. Bom, mas falei demais, cara, tenho vontade de falar muitas outras coisas, mas não é bom ter um vídeo tão longo assim. Eu queria agradecer o pessoal do PCO por ter respondido as perguntas. Infelizmente, eu acho que elas ficaram confusas. Eles exigiram muito tempo, acho que uma desses itens já renderia uma longa discussão, mas fica aqui a minha contrapartida, esclarecendo melhor os termos e puxando para uma possível futura discussão, se for do caso. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 6 de junho de 2023. Muito obrigado por sua atenção.